Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, convidativa a reflexões, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, para buscarmos nos seus ensinamentos os clarões de luzes da verdade, para sorvermos dos nutrientes do Espírito, vitalizando o nosso ser espiritual deste manancial de amor inesgotável. Jesus, amigo, abençoa-nos nesta hora, Senhor. Envolva-nos em vibrações serenas e pacificadas, para que tenhamos força e bom ânimo a continuar a travar a luta do bom combate conosco mesmo. Haveremos de vencer unificados pela força viva do seu amor. Haveremos de superar as nossas imensas dificuldades e de implantar em nós a semente viva da compaixão e da piedade. Ensina-nos, Senhor, a servir em seu nome. Ensina-nos, Mestre, a olhar aquele que passa pela dor como irmão do caminho, como alguém dileto do nosso coração, para quem queremos envolvê-los com as nossas vibrações mais purificadas. Ensina-nos, Senhor, a estendermos as mãos compassivas, o olhar compreensivo e expandir a paz em nossos corações. Em seu nome, Senhor, e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, a misericórdia é o perdão das ofensas na sua forma mais sublime. Então, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que está acima dos insultos que lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Esse trecho que nós já estamos há muito tempo, e cada vez que a gente lê, a gente descobre um conteúdo inusitado. É impressionante isso no Evangelho. Isso me acontece, né? Quantas compreensões novas nós fazemos com o mesmo trecho do Evangelho. A entendermos que esse Evangelho tem mais de 2000 anos e que esses trechos do Evangelho já foram ditos pelos apóstolos inúmeras vezes nas mais diversas religiões cristãs do planeta, para trazer para nós que o espírito brando, que o espírito calmo, que o espírito pacificado, ele chega nessa performance espiritual depois que ele passou séculos desenvolvendo compaixão e piedade. Séculos e séculos e séculos. Aí ele conquista. E o inverso não é verdadeiro. A pessoa chega na brandura, na pacificação, na mansuetude, para depois ser misericordioso. É o inverso. Nós primeiro precisamos ser brandos na manifestação do nosso pensamento, mas isso só se faz
quando nós trazemos o dever moral retamente cumprido. Então, se a gente pudesse dar uma sugestão para nós mesmos, né, por onde começar? Em cumprir com retidão o dever consciencial que nós trouxemos. É isso que resume o planejamento reencarnatório. Então, se eu cumprir fielmente os meus deveres morais com sentimentos, porque não são com comportamentos, né? Com sentimentos, provavelmente estaremos desenvolvendo o ato de servir. E ao servir, nós fazemos a primeira experiência da lei do amor. A primeira. Então, nós temos trazido todos os dias uma página de Emmanuel que reforça para nós, né, esses conceitos na aplicabilidade. Tem aquele livro Ceifa de Luz, tem uma mensagem: conquista da compaixão. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, sempre estamos falando que compaixão, piedade, misericórdia é como fé, esperança e caridade. São virtudes inseparáveis, uma está intrínseca na outra. Aí Emmanuel diz assim: não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Tudo na nossa vida que a gente pode dizer, olha, isso eu tenho habilidade, ou eu tenho uma relativa experiência, é porque teve o apoio do conhecimento na prática. Todas as vezes que nós colocamos o conhecimento na prática, nós adquirimos experiência. Um grande intérprete da música, por exemplo, não se manteria nessa definição de grande intérprete sem longos exercícios com base na disciplina. Quantas horas por dia um pianista precisa se exercitar para ter habilidades? Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Aquela pessoa começa criancinha a exercitar aquele esporte e para toda a existência dela, para adquirir uma habilidade, uma expressão, né, verdadeira daquela área de atuação. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Olha que interessante, porque nós estamos falando de que a maioria, né, que frequentam os evangelhos nas casas espíritas e até em outras religiões cristãs, estão ainda na postura contemplativa, estão na postura de ouvintes, eternos ouvintes passivos, que fazem aquelas compreensões importantes, é claro, mas fica por isso. Por muito tempo, eu diria milênios, as religiões foram passivas, contemplativas, outras beatíficas. E dificilmente nós vamos encontrar uma doutrina cristã que convidasse o seu povo à ação, para que aquele conhecimento fosse sedimentado como uma habilidade, assim como a gente matricula uma criança no esporte, como um músico vai ao seu conservatório. Que habilidades espirituais nós estamos desenvolvendo baseado no Evangelho de Jesus, que já conhecemos intelectualmente? Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E esses verbos, né, porque compreender é um verbo, o verbo implica em ações. Então, como é o exercício da compreensão diária para que eu possa, ao longo de algumas encarnações, chegar num patamar e dizer: eu sou um espírito compreensivo. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Então, aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros.
Porque todos os dons espirituais, assim está dito por Emmanuel, nos dons espirituais, o princípio é o mesmo, das habilidades, nós temos que entender que seja a compreensão que começa na tolerância, no respeito ao pensamento do outro, sem aquilo nos importunar, seja a piedade, seja a compaixão, nós precisamos fazer o empenho diário de fazer daquele relacionamento um campo de deveres morais. É um campo, porque não está pronto em nós, temos que ser sinceros. Somos na escala evolutiva, nem somos ainda espíritos bons. Então, nós precisamos ter o empenho e, obviamente, que é importante a gente cair, porque quando nós vacilamos naquilo que não está de todo estruturado em nós, nós dizemos quanto ainda falta em mim a construção desse valor. E aí nós entramos na humildade. Quanto ainda deixei a desejar de compreensão, porque é a palavra forte que Emmanuel está nos trazendo. Deixei de ser compreensiva porque prevaleceu o que em mim? O que é que eu tenho que sanear em mim que eu nesta hora não fui compreensiva? Essa é a grande reflexão. Não é assim, não fui hoje, mas tá bom, você depois. Não, mas não vai adiantar. Se a matriz que gera aquele desarvoro não for identificada por mim. Não sei se fica claro, amigos. A matriz geradora da intolerância, que não fez com que eu fosse compreensiva, é disto que eu tenho que sanear para cumprir os meus deveres morais. Porque senão, nós vamos eleger um monte de comportamentos externos achando que aquilo é a nossa transformação, né? E todo esse contexto de estruturação da compaixão e da misericórdia, como qualquer outro sentimento, se não tiver nos relacionamentos, é impossível que se estruture em nós. Por isso que Jesus nos convida a sairmos de nós mesmos, porque estávamos chafurdados no isolamento da indiferença. E às vezes ainda hoje estamos no comodismo, na acomodação da fartura material, sem fazer o movimento da ascensão espiritual. Esse é o fator de risco do planejamento reencarnatório. Porque não há nada aqui da lei de Deus que venha nos acordar do que nós passarmos por algumas privações. Aquilo move as nossas ações, né? Inclusive, ou principalmente, privações afetivas, né? As pessoas se dizem carentes, e isso a gente vai ver isso mais para frente, numa outra oportunidade, mas quem é o carente? O carente é aquele que não faz um movimento afetivo para o outro, e, portanto, ele não sente fluxo de retribuição. E não é aquele que está super amoroso que as pessoas não gostam dele, isso não existe. Então, nesse sentido, os que nos contrariam e nos mostram como sendo os melhores instrutores são estes, os que nos contrariam. Que bom que eu fui contrariada para que eu pudesse dimensionar se o meu estado de compreensão e compaixão tem qual dimensão real. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Isso é importante no exercício da compaixão, porque a pessoa tem uma ação agressiva ou intempestiva, desarvorada, seja como for. A gente nunca pensa que ela tem um problema mental, emocional, que está por trás daquela reação. E esse problema é que nós temos que socorrer e não castigar o comportamento externo, porque é assim que nós pensamos que educa, né? Mas se a gente não for no espírito e ver que tem um desequilíbrio emocional aguardando um socorro, o comportamento vai ser sempre aquele.
Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Então, quando um amigo nos abandona, ele pode ter motivos pessoais que independem de nós, mas nós podemos ter feito movimentos que não tínhamos percebido que levou a pessoa a se afastar de nós. Então, é muito importante a compaixão, né? Porque é disso que Emmanuel está dizendo, esse estado de profunda compreensão e tolerância, de sentir a necessidade do outro na sua matriz e não no seu comportamento. Olha que diferente, né? Uma coisa é eu ler o comportamento do outro e interpretar. Outra coisa é eu avançar na intimidade daquele espírito e entender qual matriz doente que ele traz que precisa ser socorrida. Isso é a compaixão. Então, pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. A insatisfação enfermiça, eu achei um termo muito apropriado aqui. A insatisfação, ela vem do vazio existencial. Ela vem do espírito que não construiu valores profundos. Então ele tem uma ânsia de buscar, uma aflição de querer, um estado queixoso de insatisfação, porque a misericórdia de Deus chegou até ele, o beneficia, mas ele não percebe. Olha que interessante, né? Isso somos a maioria de nós. Então, a providência divina é uma manifestação da misericórdia de Deus. Nos chega através dos encarnados. E nós não percebemos que a lei divina me contemplou com aquela oportunidade redentora. Eu não percebo, por isso tenho vazio existencial. Então, pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa, né? Nós vamos depois falar mais sobre a culpa. Hoje nós queremos dar uma ênfase à compaixão. Então, para nós terminarmos, compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Ninguém adquire compaixão e misericórdia sem o exercício da renúncia dos seus interesses pessoais. Fazer o outro feliz é um desafio para nós. Vamos refletir. Irmãos, isso que a Célia nos trouxe deve ser para nós motivo de profunda reflexão, porque estabelecer ao redor de nós um ambiente fluídico, espiritual, que permita de verdade que nós possamos emanar o que temos construído, para que quando o outro se aproxima de nós, possa absorver do que temos de melhor, é algo muito desafiador para nós. Porque esse comprometimento que nós precisamos ter conosco mesmo, de nos fazermos diariamente bem melhores do que ontem, mais compreensivos, menos isolados, menos indiferentes,
com uma percepção maior, sempre maior, daquele que chega até nós, isso é algo muito desafiador. Mas deve ser, sem sombra de dúvida, o objetivo primeiro e último de existir na Terra. Então, como nós temos falado, quando não nos empenhamos para manifestar a misericórdia, e sim ficamos na crítica, no apontamento e nas exigências, enfim, o nosso olhar fica muito acanhado. Nós não vemos quase nada. Nós passamos a reagir frente aos estímulos mais externos e grosseiros. Mas nós não somos isso. Nós somos espíritos. E passar toda uma existência reagindo ao comportamento daqueles que nos cercam é uma perda de tempo dramática, que vai realmente fazer com que nós tenhamos muita tristeza no coração, por não ter aproveitado os minutos, as horas, os segundos para nos fazermos melhores. E sem sombra de dúvida é o outro, é sempre, sempre, sempre e para todo sempre o outro que nos conduz a Deus. É o outro que nos dá a oportunidade da melhoria. E viver isso, não apenas entendendo, mas viver, há de nos fazer muito melhores. Será que a nossa vibração, será que quando a gente chega num ambiente, o ambiente muda? Será? Nós vamos dizer que sim. Sempre, 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 quando alguém chega num ambiente, o ambiente muda. Agora a pergunta é, muda para melhor? Ou muda para pior? Quando eu adentro num ambiente de trabalho, que alguém me vê, o que será que as pessoas pensam? Nós temos um funcionário aqui na nossa casa, ele chama Miro. Ele é um espírito muito querido, muitíssimo querido. E quando ele me vê, ele brinca assim de que quer esconder atrás da porta, quer voltar para trás, né? Ele todo tempo brinca dessa maneira. E obviamente que no primeiro momento parece uma brincadeira, mas a gente sabe que não é. Porque nós acabamos quase que exigindo, essa não é bem a palavra, mas dele, muitas vezes até as forças que ele não tem. Porque o trabalho é muito intenso. Então, o que será que acontece quando a gente chega em casa? O que as pessoas que estão na nossa casa pensam quando a gente chega? Será que elas nem notam que chegamos? Será que elas acham um lugar mais seguro para se esconder da gente? Será que elas se felicitam? Vão até o nosso encontro? O que acontece? O que a gente vibra quando a gente chega? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Então, quando eu vejo alguém chegando
que eu estou no ambiente e vejo alguém chegando, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu registro, que me acrescente. E tudo isso que nós estamos falando nesse momento tem a ver com misericórdia, com compaixão. Por quê? Se eu não me disponho de maneira nenhuma a desenvolver em mim esses valores, eu não percebo nada, eu não percebo quem chega, eu não percebo quem sai, eu não me percebo no ambiente. Por quê? Porque estou presa em registrar o que é mais grosseiro, que é o quê? O comportamento das pessoas. Porque o comportamento não é o espírito. O comportamento é uma manifestação temporária, passageira. E se nós ficamos presos nisso, a nossa percepção não se afina. Não se afina. Então eu penso que é mesmo muito importante para nós refletirmos sobre isso. E, portanto, nós vamos continuar o texto que nós iniciamos ontem, intitulado Em Torno de Ti. E nós paramos nessa frase que eu vou reler. O lar é uma conquista do sentimento. Todos nós, de uma maneira geral, temos uma casa, moramos numa casa, mas casa não é lar. De maneira nenhuma. Casa não é lar. Casa é um lugar que a gente chega à noite, dorme, no dia seguinte levanta, faz um desejum, às vezes vem almoçar ou não, vem jantar ou não. Temos a higiene pessoal, encontramos ali algumas pessoas que geralmente nos irritam e a vida segue. Ou que a gente nem percebe. Ou que a qualquer momento a gente está disposto a abandonar. Isso é uma casa. Lar é o que Emmanuel está nos trazendo. Lar é uma conquista do sentimento. Isso é um lar. O ser humano, ele leva bilhões de existências para chegar nesse ponto. Para dizer assim, eu tenho um lar. E quando o Espírito diz isso, eu tenho um lar, não é um ambiente paradisíaco. Na grande maioria das vezes. Mas é um ambiente, pode ser um ambiente cheio de dificuldades, mas repleto de sentimentos. Então, um dia o Espírito vai dizer, eu tenho um lar. E cada um vai, na sua intimidade, dizer se tem ou se não tem. Se construiu ou se não construiu. Agora, uma coisa é certa, todos nós, todos, indistintamente, saímos do mundo espiritual com a confiança de que aqui construiríamos um lar. De que aqui aceitaríamos no coração um lar. Porque muitas vezes nós nascemos num ambiente, a gente não quer estar ali, não queria aquele pai, não queria aquela mãe, não queria aqueles irmãos, nem aquela cidade, nem lugar nenhum. Então, nem aceitar, muitas vezes nós queremos, o que dirá construir. Mas cada um de nós tem que fazer essa avaliação profunda. E tudo isso se estrutura na base da misericórdia, da compreensão. E aí ele vai então trazer para nós entendimentos profundos. Ele diz, cada coração que integra a família
nele sediada se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, das experiências daqueles que se lhe caracterizam na posição de parentes, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Essa frase ela é tão profunda que a gente deveria ficar nesta frase pelo menos um mês, não passar dela, para que ela faça um sentido na intimidade do espírito que somos, um sentido muito real. Então vamos ler pedacinho por pedacinho para a gente desdobrar esse entendimento. Cada coração que integra a família, nele sediada, se candidata à aquisição de recursos determinados. Vamos parar aí. Que recursos do coração? Veja bem, o lar é um ambiente que nós vamos adquirir recursos do coração. Não, em geral, embora haja exceções, em geral, nós não vamos aprender matemática, nós não vamos aprender derivada e integral no lar. Geralmente a gente aprende na escola. O lar é um ambiente onde nós vamos fazer as aquisições do coração. Eu não sei o quanto isso está claro para todos nós. Então, junto daqueles que estão conosco hoje, é somente com eles que nós vamos fazer nesta existência as aquisições do coração que necessitamos. Porque é no lar. Não que a gente não possa adquirir no ambiente de trabalho ou na casa espírita, sim, podemos. Mas é assim, ó, é 90% no lar, 5% no ambiente de trabalho, 5% na casa espírita. As coisas do coração é no lar. É no lar. Então, se eu não desenvolver com aqueles ali, não vai ser nessa. Não será nessa, de maneira nenhuma. Vai ficar para a próxima. Vou voltar sem os movimentos do coração que eu vim expandir. Mas amanhã a gente continua. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Amigo, nós nos encontramos aqui desejosos de Te buscar a presença e rogar a Jesus, nosso bom e amado Mestre, que desça sobre nós seu olhar doce e misericordioso. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu amor, pelo caminho que o Senhor nos aponta para que pudéssemos nos fazer espíritos cada vez melhores. Que nós possamos aproveitar cada segundo da nossa existência na Terra para nos envolvermos com as atividades nobres que o Senhor nos ofertou. Seja no nosso ambiente de trabalho, seja na casa espírita, seja no nosso lar,
seja onde quer que nos encontremos, possamos colocar em prática tudo o que temos aprendido, Senhor, para que possamos deixar de ser aqueles hipócritas que o Senhor mencionou quando esteve conosco, para que possamos ser espíritos livres no amor que cura, no amor que soergue, no amor que ilumina, no amor que resgata as nossas iniquidades do passado. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença. Ampare e socorre todos os nossos irmãos registrados no caderno de vibração da nossa casa. Que o Senhor possa ir até eles, lançando vibrações amorosas e pacificadas. Que neste dia eles possam ser visitados pelos anjos do Senhor. E nós outros possamos, Mestre, realizar o que viemos fazer na terra conosco mesmo, desempenhando as nossas tarefas com primor e com alegria. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.